Não é surpresa para ninguém que a imprensa desportiva investe muito tempo e recursos na produção de rumores para o mercado de transferências. Não me refiro apenas à mídia portuguesa, uma vez que é um fenómeno que se expande a todo o futebol e comunicação social globalmente. Contudo, muitas são as vezes que a informação partilhada é pouco credível e sem base que a sustente. Não é preciso ir longe, nesta reabertura de mercado já foram apontados mais de 10 nomes diferentes aos três grandes. Sim, em menos de um mês é lançada quase uma convocatória só com rumores. Será que te recordas de todos, ou pelo menos dos mais escandalosos? Para te ajudar a refrescar a memória e provocar alguns risos também, no vídeo de hoje fomos à procura dos 10 rumores de transferências mediáticos, mas sem sentido no futebol português. Começamos logo com uma bomba que remonta ao verão de 2020, quando o Benfica pretendia dar 3 anos de contrato a Edinson Cavani, embora alegadamente o pagamento do salário seria distribuído por 6 anos. As escutas da Operação Cartão Vermelho revelam que o Benfica teria de pagar, na totalidade do contrato, 60 milhões de euros líquidos a Cavani para convencer o uruguaio a assinar pelas Águias. Luís Filipe Vieira desabafou sobre o assunto com José António dos Santos, principal acionista da SAD das Águias. O ex-presidente referiu-se primeiro ao valor de 10 milhões de euros líquidos, que seria a verba anual paga ao atacante. Depois falou então no valor total. É muito dinheiro, lamentou o dirigente. Não passou de um rumor e de uma loucura do próprio Vieira em tentar alguma vez levar este negócio avante. Cavani, recorde-se, teve vários clubes interessados nessa altura e acabou por rumar ao Manchester United, clube no qual ainda presta os seus serviços. Estávamos a meio de novembro deste ano quando a imprensa internacional dava conta das intenções de Futebol Clube do Porto e Benfica quererem contratar Luka Jovic ao Real Madrid. Segundo avançava o portal Defensa Central, o antigo jogador do Benfica e Mariano Dias, que também já foi apontado como alvo das Águias, teria um perfil que era do agrado dos responsáveis de ambos os clubes. O mesmo portal ia mesmo mais longe ao afirmar que os vice-campeões nacionais já teriam comunicado ao Real a vontade de poder contratar um dos dois proscritos de Ancelotti para a próxima temporada. Veio-se a revelar tudo mentira, continuando ambos os jogadores ao serviço do técnico italiano, contudo sempre com opções de segunda linha merengue. Ainda poderá algum destes madridistas jogar na Liga Portuguesa? Em terceiro lugar, falaremos do falso interesse do Barça em Yaremchuk. Mas puxemos a fita atrás. Há algum tempo que Darwin Núñez é um nome referenciado pelo Barcelona? Mais do que isso, sabemos que Luís Soares até já o recomendou aos catalães quando ainda estava na Catalunha. Às costas dos valores que o Benfica exige pelo matador uruguaio, em Espanha surgiram ecos do interesse do Barça noutro avançado do Benfica. A grande novidade foi mesmo quando o portal espanhol Gol Digital afirmou que o novo alvo então dos Blaugrana tratava-se de Roman Yaremchuk. Muito por culpa de ter um perfil que alegadamente encaixava naquilo que o Barcelona pretendia do ponto de vista financeiro, ou seja, ser um negócio muito mais barato. Mas o avançado ucraniano de 26 anos era descrito como um avançado puro, com boa técnica, rápido e potente, características que alegadamente agradavam à direção do Barça, mas que não convenceram todo Xavi, algo que matou o negócio. Lembre-se que Yaremchuk chegou ao Benfica no início da época, proveniente dos belgas do Ghent, numa transferência que custou 17 milhões de euros aos cofres encarnados. Campeões, acham que o ucraniano tem qualidade suficiente para algum dia chegar ao Barcelona? De Espanha passamos para a Itália porque o Tuttosport também deu conta que o Sporting estava entre os potenciais interessados no prestigiado e veterano guarda-redes Gianluigi Buffon. Nessa altura o futuro ainda estava incerto, Buffon ainda não tinha decidido ir para o Parma e falava-se em conjuntos como Olympiacos, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Dinamo de Kiev e os Leões como possíveis destino para o internacional transalpino. O rumor que o ligava ao Sporting não era o único, já tinha sido feito com um emblema português, porque o Porto também já tinha sido um dos destinos apontados então a Gianluigi. Não passaram nada mais do que rumores criados pela imprensa italiana.
Em quinto lugar, um dos rumores mais recentes desta reabertura de mercado, Kondogbia no Benfica, que nunca foi equacionado sequer. Ora, os encarnados nunca contactaram o médio francês e ele está de pedra e cal no 11 do Atlético de Madrid, titular há muitos jogos consecutivos. Tanto os jornais portugueses como os jornais espanhóis brincaram com os leitores, inventando uma notícia de que o Atlético queria Vlaco Dimos para rivalizar com o Oblak e ofereciam Kondogbia, titular neste momento no Atlético, e houve mesmo quem acreditasse. Já são 11 jogadores, é um 11 inteiro feito pelos jornais de rumores apontados ao Benfica, ao Futebol Clube do Porto e ao Sporting. Continuamos nesta lista e seguimos para o tempo em que o Benfica procurava uma solução para central e Lucas Veríssimo ainda não estava contratado. Phil Jones era o nome apontado pela mídia inglesa, mais propriamente pelo Daily Mail, como a solução que as águias iam encontrar. A mesma fonte adiantava que a mudança do internacional inglês para Portugal iria ser feita através de uma cedência, apesar do United preferir vender o jogador por imediato. A verdade é que nunca houve sequer proposta por parte do clube português e foi apenas fumo de imprensa inglês. Se esta era muito má, vamos a uma pior. O nome de Sérgio Ramos surgia associado ao Futebol Clube do Porto antes de ir para o PSG. Em França, diz que os Dragões podem apresentar-lhe uma oferta económica convincente, contando com um empurrãozinho de Iker Casillas, veja-se bem. Sérgio Ramos está fora do alcance do Futebol Clube do Porto, como é óbvio, também se lia passado um dia no jornal A Bola. Porém, dias mais tarde, o jornal Record veio afirmar que houve mesmo contactos com elementos ligados ao Futebol Clube do Porto e confirmados pelo empresário de Sérgio Ramos, mas o negócio não foi para a frente porque os valores exigidos eram completamente irreais para a SAD azul e branca. Oitavo lugar para uma novela que ainda durou, Umtiti no Benfica, mas que já está resolvida. Depois de muitas notícias que apontavam à sua saída, o Benfica aparecia como possível destino. Samuel Umtiti renovou o contrato com o Barça até 2026. O central aceitou uma redução salarial significativa, o que, em conjunto com a saída de Coutinho para o Aston Villa, permitiu ao Barcelona inscrever na Liga Espanhola o reforço Ferran Torres, que veio do Manchester City. Samuel Umtiti era encarado como dispensável, mas depois desta renovação e de ter aceito então ganhar menos no clube blaugrana, Xavi está pronto a dar-lhe uma oportunidade. Voltamos a novembro último, que começou a circular um rumor no Transfermarkt afirmando que o Sporting poderia estar a observar e a ponderar contratar Joaquim Montesinos, o jogador que atua no Audax italiano do Chile. Até era provável que o Sporting estivesse a observar extremos, mas não no campeonato chileno, que não é um campeonato com tanta expressão e ainda para mais um jogador pouco conhecido. Além do mais, não se enquadra no perfil de agrado de Rubén Amorim, dado que não é português e não tem conhecimento da ideia do treinador. Já vimos que Rubén Amorim se zela essencialmente por estes dois factos em cada uma das contratações patrocinadas por si. Portanto, o extremo de 26 anos não passou de um burburinho criado pela imprensa chilena, que depois foi repescado pela mídia portuguesa para fazer correr tinta. De verdade, nesta história, só mesmo que não vem para os Leões. Voltamos à Invicta, onde se confirmou de facto que o Futebol Clube do Porto estava em busca de um médio para reforçar o plantel no mercado de inverno, mas acabou por ser o internacional canadiano Stephen Eustáquio e não Idemasa Morita. Apesar do japonês ser um bom jogador, não parece que o treinador Sérgio Conceição o tivesse como primeira escolha, nem o Futebol Clube do Porto estaria disponibilizado a pagar o valor que o Santa Clara pedia por o internacional nipónico, algo a rondar os 5 milhões de euros. Além disso, o jogador tinha também o interesse do Hull City do Championship, então os Dragões não o viam como prioritário para se meterem na disputa por Morita. Assim sendo, acabou mesmo por não fazer sentido este rumor. Já falei dele, mas agora vamos analisá-lo mais profundamente. Odisseias Vlaco Dimos, em todos os mercados de transferências, é apontado ao Newcastle, mas o Benfica nunca demonstra interesse em negociar o seu keeper, pois a não ser que os encarnados arranjem um grande guarda-redes à altura para substituir o grego, a direção do Benfica não quer vender o internacional. É a melhor opção que o Benfica tem no plantel para defender a baliza e, pelos seus valores, muito dificilmente vai arranjar outro igual. Na minha visão, se o Newcastle estivesse mesmo interessado em Vlaco Dimos, teria a capacidade financeira, como todos sabemos, para pagar a sua cláusula de rescisão. O clube foi recentemente adquirido por um bilionário do Qatar, com fortuna 14 vezes maior que o dono do City, e também não fez muito sentido uma saída do principal guarda-redes dos encarnados a meio da temporada.
Campeões. E por último falamos de um caso especial. Renan Ribeiro acaba por não ser um rumor falso, mas a quantidade de clubes a que já foi apontado e que o destino e o desfecho é sempre o mesmo, acaba por ser risório. Renan Ribeiro então é atualmente um excedentário do Sporting, todos sabemos, para o qual o clube de Alvalade ainda não encontrou uma solução para rescindir contrato ou até vender. O jornal O Jogo afirma que Renan há ano e meio que recusa propostas para sair e a sua ligação ao Sporting só termina daqui a um ano. Durante o mês de dezembro falou-se que alguns clubes brasileiros estavam interessados em contratar o guarda-redes, mas muitos deles não passavam de rumores, nomeadamente o interesse do Palmeiras, que até procurava um guarda-redes, mas acabou por ir buscar Marcelo Lomba, por coincidência, numa data muito perto de quando o rumor de Renan circulava na internet. Já tiveram alguns clubes interessados no brasileiro, mas o mesmo terá recusado propostas de um clube português recentemente e em janelas anteriores de ligas de países como Ucrânia, Grécia, Chipre e Turquia. Parece mesmo que uma possível saída do guarda-redes brasileiro do Sporting é bastante improvável. O mesmo parece querer ficar em Alvalade mesmo sem jogar até o seu contrato terminar. Primeiro o dinheiro e depois o rendimento. O sedentarismo do jogador já há mais de 2 anos também não contribui para haver mais clubes a fazer propostas, o que faz com que muitos rumores que surjam sobre uma possível saída não façam qualquer sentido. Muitos nomes conhecidos como foram apresentados e ainda outros se podiam adicionar, como Diego Costa, que também foi apontado ao Sporting, ou Héctor Herrera, que ultimamente também foi apontado ao rival Benfica, não passam de fundo de imprensa. Já sabes, campeão, estão apresentados aqui então os rumores sem sentido do futebol português. Passo agora a bola para vocês. Faltou-me aqui referir algum jogador a esta lista. Têm conhecimento então de outro rumor falso que tenha aparecido na imprensa? Partilhem as vossas opiniões aqui embaixo na caixa de comentários. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.